Fala galera, tá no ar mais um Fala Gel. E é claro, né, que obviamente já estou aqui devidamente vestida com a minha blusinha do Brasil, porque no vídeo de hoje eu preparei para vocês as notícias mais comentadas exatamente sobre a Copa do Mundo, a nossa seleção brasileira e, é claro, os famosos, porque a gente gosta de comentar. Então, teve de tudo, viu? Teve Vivi Bura estreando no Caldeirão do Hulk, teve Léo Dias ameaçando o CBF, Endrick não sendo convocado, e aí, né, gerou aquele burburinho. Teve também Diogo Defante sendo preso lá nos Estados Unidos. Tudo isso a gente vai estar comentando aqui no vídeo, então já sabe, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para tu não perder nenhum vídeo. E é claro que a gente vai começar pelo assunto que movimentou aí, né, o nosso fim de semana, que foi o quê? A não convocação do Endrick. O Endrick, nos dois últimos jogos do Brasil, os dois amistosos, ele, no último principalmente, ele chegou a fazer um gol, né? Ele não entrou como titular, entrou na reserva, mas no segundo tempo ele entrou, fez aquela jogada de mestre, fez um gol pela seleção, e aí todo mundo ficou na expectativa dele fazer aquele jogaço, o verdadeiro futebol que ele fala que sabe fazer na estreia do Brasil, né, contra o Marrocos. E aí o primeiro tempo foi muito difícil pra gente. A gente levou um gol, a gente chegou a fazer um gol também, né? Vini Júnior fez um gol, mas aí a gente sentiu que realmente precisava de um a mais. E o a mais seria o Endrick, exatamente. Mas o a mais não veio. Carlo Ancelotti não escalou o Endrick. Ele ficou no banco o jogo inteiro. E é claro que isso gerou muita revolta nos torcedores brasileiros, porque, como eu falei para vocês, muita gente, a gente que estava assistindo o jogo, viu que a seleção do Marrocos estava atacando muito, né? E a gente precisava de uma pessoa no ataque para fazer aquilo que eles estavam fazendo, que é colocar pressão. É tanto que eles fizeram o primeiro gol do jogo, né? E aí a gente depois empatou e o jogo terminou nesse empate. Então, assim, foi uma sensação de que poderia ter sido feito um a mais, e o a mais seria o Endrick entrando. E o Endrick não entrou. E todo mundo ficou se perguntando o que foi que aconteceu. Por que o Endrick não entrou? E aí a gente conversando, né? A galera conversando, fazendo aquela teoria da conspiração, porque é assim, acabou o jogo, a gente fica conversando com os amigos e tudo mais, aí se cria uma teoria da conspiração. E eu vi muita gente, inclusive nas redes, falando que acha que ele acabou poupando o Endrick, porque vai vir nos jogos das quartas, né? Que em nome do Senhor Jesus não tem como a gente ficar de fora. E ele quer poupar o Endrick para os próximos jogos, para as quartas, assim como ele poupou o Neymar o primeiro jogo. Ou talvez ele queira realmente vir com tudo nesse segundo jogo, que aí já coloca Neymar, já coloca Endrick, faz aquele ataque de peso. Enfim, se gerou esse burburinho nas redes sociais. Mas é claro que você tem o nome dela, tem notícia, tem assunto e o assunto rende. E a gente tá falando de quem dela? A Vivi Bura, Virgínia Fonseca. Ó, falar pra vocês, Virgínia tá com tudo, viu? Quando ela colocou lá na biozinha dela do Instagram, 2026 é nosso, ela roubou um negócio tudo pra ela. Porque não dá, não. Tá bom dela começar a dividir com o povo, gente. Deixa eu contar pra vocês. Ela estreou um quadro no Caldeirão do Hulk, exatamente, um dos horários nobres do nosso domingo, Caldeirão do Hulk, um quadro sobre a Copa do Mundo e diretamente dos Estados Unidos. Para ela é até mais fácil, porque para quem não sabe, a Virgínia, ela nasceu lá. Então, ela tem a cidadania estadunidense, né? Então, para ela, essa questão de ir fica até mais tranquilo. E aí, como tudo nessa vida, e tudo que a Virgínia faz, a galera pega ela para Cristo, ela tá respirando um pouco, todo o povo sabe, ai meu Deus do céu. Teve gente que criticou. Por quê? Porque é um quadro sobre a Copa do Mundo, né? Quando ela faz a abertura dela, ela tá mais o Lu Guedes, que é o Lucas Guedes, amigo dela, que também apresentou com ela o Sabadão com Virgínia lá no SBT. E agora parece que eles vão estar juntos nesse projeto de Copa do Mundo na Globo. E aí, quando ela faz essa apresentação dela, ela começa assim, vou ser repórter. Aí o Lucas vai e fala assim, mas amiga, repórter não. Influenciadora. Influenciadora também não, porque tá na TV. Aí ela vai e fala assim, eu sou Virgínia Fonseca, vocês falam o que quiser, né? Que eu acho que é bem isso, ela faz de tudo um pouco, e fica até um pouco difícil hoje de você realmente rotular ela como influenciadora, apresentadora, empresária, enfim.
E aí, como eu disse pra vocês, um quadro sobre Copa do Mundo, futebol, diretamente dos Estados Unidos. Inclusive, ela já tá até lá. E muita gente criticou, porque o pessoal realmente gosta de pegar a Virgínia pra Cristo, né? Então, assim, muita gente criticou, o que ela tá fazendo aí, por que ela tá comentando sobre futebol, e não sei o que isso, aquilo outro. Mas muita gente apoiou também, porque é um salto muito importante na carreira dela. Menina, eu vou dizer um negócio pra vocês. O tanto que o Trump deve estar doido para mandar os brasileiros de volta para cá, não terá escrito não. Começa aqui. Movimento Verde e Amarelo, que é o movimento, né, dos torcedores brasileiros, tampou a Times Square. Fechou assim. Foi um negócio louco do outro mundo. E aí já gerou aquele negócio. Só que aí, meu anjo, tá surgindo várias notícias sobre a questão de gravação de conteúdo durante a Copa, porque até então parece que não pode você gravar como noticiar. Então são poucas as pessoas que podem. Por exemplo, a Virgínia, porque tem um contrato com a emissora, entendeu? Tem todo um negócio que a emissora vai lá, faz isso, faz aquilo. Todas as autorizações possíveis, aí ela pode. Só que tem vários influenciadores que estão indo e gravando conteúdo mesmo, obviamente, como vai para YouTube, TikTok, essas coisas, acaba monetizando. E ele não pode. Só que, nisso tudo acontecendo, tem quem em Casa TV, do Casemiro, mais uma vez transmitindo Copa do Mundo. E aí tem vários repórteres pela cidade, né, pelos Estados Unidos, gravando com a galera, fazendo várias entrevistas, quadro bem bacana. E um desses repórteres é o Diogo Defante, humorista. Só que, como eu disse pra vocês, brasileiro tem um jeito peculiar de viver a vida, entendeu? De se arriscar. De viver a vida como se amanhã não fosse existir, como se não houvesse um amanhã, só que amanhã existe, né? E aí, durante uma dessas reportagens e tudo mais, Diogo Defante foi preso. Primeiro ele foi abordado pelos policiais e tudo mais, e ele foi visto saindo do local. Tá tudo isso durante uma gravação para a Casa TV. E aí já foi levado pela viatura, e não se sabe o que aconteceu, mas a gente vai trazer a atualização para ti. E aí, para encerrar, a gente vai falar de uma bomba. Como assim? Bom, você tem Léo Dias, tem bombas, tem Léo Dias, tem terror do famoso, enfim. Léo Dias já vinha dado uma declaração durante seu programa na TV, dizendo que nossa seleção, ó, não presta, não funciona, não dá jeito. E que a nossa seleção, que as coisas só iriam mudar e melhorar. Ele falou a palavra vergonha, exatamente. Ele disse que nossa seleção era uma vergonha. Como eu disse, que as coisas só iriam melhorar quando ele soltasse o que ele soubesse da CBF. E aí, aconteceu o jogo. Quando o jogo aconteceu, que eu falei pra vocês, que Endrick não foi convocado, que ficou aquela coisa muito maçante, presa no jogo, a galera amarrando placar e tudo mais, voltou nas redes sociais esse vídeo, esse trecho dele falando, e ele tornou a dizer também que algo precisa ser feito, que é preciso questionar a CBF, saber o que estava acontecendo, e que isso não ficaria assim. Que o jogo de sábado, né, que contou no dia 13, não ficaria assim. E que segunda-feira, hoje, nós não podíamos aguardar, perder por esperar, pelo que ele vai falar a respeito da CBF e de tudo que está acontecendo. Então, assim, a gente vai ficar no aguardo, né? Se você também não nos segue nas outras redes sociais, siga, porque a gente vai levar atualizações lá nas redes sociais, vai estar postando tudo no feed, stories, enfim, tá? Então, assim, a gente vai ficar no aguardo, porque, como eu disse pra vocês, o jogo foi o nosso primeiro jogo, né, desse início de Copa. A gente é uma seleção que sempre teve um nome de peso, a seleção do Brasil. E empatar com o Marrocos, mesmo eles sendo a seleção que eles estavam muito dura, e ter a sensação de que amarrou o jogo, gerou muita revolta em todo mundo, né? Não digo que foi um sentimento de derrota, porque, como a Fernanda a gente falou, porque isso não foi, mas gerou uma sensação de algo a mais poderia ser feito. E aí o Léo Dias, como sempre, disse que ia botar a boca no trombone hoje, e a gente vai guardar os próximos capítulos para saber como que vai ficar a nossa seleção e o que Léo Dias tanto tem para falar da CBF. É isso, beijo!